Olá, olá, queridos amigos fatecandos, espero que vocês estejam bem. Hoje vou gravar a trilha 3.3 Inequações, por pedido de vocês mesmo, tá bom? Então vou seguir nessa trilha aqui, não vou falar muito para esse vídeo não ficar muito longo. A ideia é ser uma aula teórica, tá bom? Depois a gente faz uma aula mais prática. Bora lá, qual o objetivo do nosso vídeo de hoje? Definir, né, o que é uma inequação do primeiro grau. Prestar atenção aqui nas propriedades das desigualdades, resolver as inequações, né, com uma incógnita, representar isso, né, com o conjunto de solução de uma inequação na reta numérica e traduzir problemas do cotidiano para a linguagem matemática, né, para a gente entender mais ou menos como que isso pode nos ajudar no nosso universo de trabalho. Então vamos lá. O que é uma inequação, galera? Inequação, acho que a palavra por si só já é meio que autoexplicativa, né? É uma desigualdade, é o contrário da equação. Se a equação é a igualdade, a inequação é a desigualdade. Então, uma inequação do primeiro grau é a expressão matemática que estabelece uma relação de desigualdade entre duas expressões algébricas, envolvendo uma ou mais variáveis elevada à primeira potência, né? Porque é do primeiro grau, né? Diferente das equações que buscam um valor específico que satisfaçam uma igualdade, as inequações buscam um conjunto de valores que satisfaçam a desigualdade. Ou seja, enquanto na equação a gente tem a igual, né? Você tem x igual a 2, né? Então você tem um valor, uma única resposta. Na inequação, se x é maior do que 2, o x, aí a gente tem que se perguntar, né? Em qual conjunto? No conjunto dos naturais? Então, o x vai ser o 3, o 4, o 5, em diante, né? É o conjunto dos racionais. Então, se for, ele já começa aqui, né? 2,01, 2, né? E assim por diante, deu para entender. Mais ou menos, não vou me aprofundar porque a gente vai discutir isso mais à frente. Então, por exemplo, aqui, 2x mais 3 igual a 7. Nesta inequação, estamos procurando todos os valores de x que torna a expressão 2x mais 3 maior que 7, que foi o que eu acabei de comentar, né? Então, por exemplo, eu poderia especificar aqui, se 2x mais 3 é maior do que 7, então para resolver isso daqui a gente resolveria de boa, né? 2x é maior do que 7 menos 3, x 7 menos 3 dá 4 sobre 2, né? Então, ou seja, eu já logo troquei o pronto. Logo, x maior que 2. Então, o x pode ser 2, 3, assim por diante, né? Então, como a gente já viu ali, as propriedades da equação, elas continuam sendo as mesmas. Só tem uma propriedade que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, vamos lá. Propriedade aditiva. O que a propriedade aditiva ela é? Ela diz que a gente pode adicionar ou subtrair em ambos os lados sem quebrar a premissa, né? Por exemplo, se a gente tem A maior do que B. Então, se eu pegar e somar C de ambos os lados, aqui essa frase, esse lado vai continuar sendo maior do que o outro. O lado do A vai continuar sendo maior que o lado do que o lado C, né? E a mesma coisa se a gente subtrair, né? Então, se a gente subtrair dos dois lados, essa premissa aqui ela continua sendo verdadeira. Então, aqui, por exemplo, no exemplo, tem x menos 5 maior do que 2. Então, né? Isso aqui é uma tentativa de então, x maior que 2 mais 5, né? Ou seja, somou 5 desse lado, aí aqui vira 0, né?
somou 5 desse lado também. Fica 2 mais 5. Que é esse lado aqui. Então, novamente, então x maior que 7. Tá bom? A propriedade multiplicativa também continua valendo, né? Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados por uma inequação por um número positivo, isso é muito importante. É aqui que o sentido da desigualdade permanece o mesmo. Só que se multiplicarmos por um negativo, a gente deve inverter a desigualdade. Tá bom? Não vou ficar demonstrando aqui porque a ideia é que seja um vídeo bem curtinho, né? Eu já nem gosto de falar. Então, se A é maior que B e C é menor do que zero, então A vezes C é menor do que B vezes C. E, ou seja, né, se você observou aqui, né? C menor do que zero, o que significa C menor que zero? C menor que zero significa os números negativos, né? Então, se A é maior do que B e C é menor do que zero, então o C são os números negativos. Então, se eu fizer o A, o lado esquerdo, vezes o C, que é um número negativo, e o lado direito vezes o C, o sinal vai inverter. Observa aqui. Antes aqui era maior, agora virou menor. Certo? E a mesma coisa vai acontecer se você fizer essa operação com o C, que é o C é negativo, mesma coisa na divisão. Essa divisão, ela vai inverter, no caso, né? Olha que ele já era maior. Aí ele virou para menor também, tá bom? Com o número menos 2x maior do que 6, então x menor do que 6. Por quê? Porque se a gente fizer aqui, ó, dividido por menos 2 de cada lado, tipo assim, deixa eu fazer aqui que tá tão ruim. Menos 2x maior que 6. Ó, menos 2x maior que 6. Então, ou seja, eu posso dividir ambos o x não está sozinho, está sendo multiplicado pelo menos 2. Se eu quero deixar ele sozinho, eu tenho que dividir pelo menos 2. Mas para manter a frase verdadeira, eu tenho que dividir ambos os lados por menos 2. E aí aqui vira 1, ou seja, fica só o x, menos com menos é mais, então fica o x positivo, maior do que o 6 dividido pelo menos 2, que fica menos 3. Beleza? Tchau, até amanhã. Brincadeira. Resolução agora é isso. Se estivesse multiplicando por um número positivo, não mudaria. É só essa a diferença na hora de resolver, tá bom? É bem de boa. Se você já sabe resolver a equação do primeiro grau, a do segundo grau ela vai ser suave. Aqui eu não pretendo me estender muito com resolução, que aqui esses passos aqui é para na hora de calcular, né? Então, como eu comentei, essa é a mesma lógica da equação do primeiro grau. A única coisa que vocês têm que ficar atento é na multiplicação e divisão por número negativo, tá bom? Fora isso, segue as mesmas regras. Somar os termos semelhantes, sabe? Isolar incógnita, tudo a mesma ideia. Agora eu quero ir para o que realmente importa, que eu sei que é a grande dificuldade de vocês, que é representar o conjunto solução. Então vou começar aqui a partir do passo 5º, tá?
Representar o conjunto solução. A solução de uma inequação é um conjunto de números que pode ser representado de 3 formas. Notação de conjuntos, né? Então aqui a gente tem quais são as características? Ter as chaves aqui. E aí como que a gente lê isso? X pertence aos reais, tal que X maior do que A, né? Aqui tá escrito isso, né? Ou também a gente pode representar ele na reta numérica. E aí quais são as características? Se a escrita, se a desigualdade bolinha aberta é para quando você tem, quando é estrito, né? Ou seja, quando a gente não inclui, você pode chegar bem próximo a esse número, mas você não inclui ele. E a bolinha fechada é quando inclui. Então, com o exemplo vai ficar mais claro aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, x maior do que a. Então, como que a gente representa o conjunto solução, né? Porque não são todos os números que resolvem esse problema. Então a gente tem aqui, ó, que é isso daqui é assim, ó, é a. Então ele vai de A até o mais infinito, né? Começa em A e vai até o mais infinito. Só que como aqui não é maior ou igual, é só maior, então não inclui o A. Então tem que ser a partir dele, né? Então se a gente for considerar só a primeira casa decimal, se a gente estava falando aqui do 7, o 7 não está incluso, 7,1 sim, né? A partir do 7,1 ali, até o mais infinito resolve esse problema, né? Então, como que a gente representa isso na reta numérica? Então eu vou lá e vou identificar o A e vou representar com a bolinha aberta, porque ele não está incluso. Então aqui é meu A. Vou fazer para cima para não ficar feio com o outro. Então aqui está o A. Tá bom? E aí, onde ele está incluso, né, mais infinito, né? O mais infinito tá para cá. Infinito lindo. Pronto. Então aqui tudo está incluso. Vá-se embora pro mais infinito, né? E também, né, no caso aqui, o fato do colchetes estar de costas para o A significa que ele não está incluso. Diferente quando ele está com o colchete para dentro. Bom? Que aí significa que está incluso o A. Ou seja, resumindo, só é maior, não é maior igual. Colchete de costas para ele, né? Porque se tiver do lado de cá também é de costas, né? Nunca, sempre aberto, que a gente fala. É aberto e fechado, né? Então esse daqui é aberto e a bolinha também é aberta, né? Representando na reta numérica, tá bom? Agora aqui, se x é menor do que a, como é que fica? É aberto em A. Tá vendo que o infinito também não tem como fechar o infinito, né? O infinito sempre vai ser aberto. Então, sei lá, se agora que eu não sou abestado, eu vou colocar pra cá, ó. Aqui é o A, sei lá, o A aqui número esse A. E todos eles pro menos infinito, porque para esse lado aqui que nós temos o menos infinito. Vamos quase acabando a aula, hein, gente? E aqui o maior igual é a bolinha fechada, né? É a mesma coisa. Então você observa que o colchete tá fechado, tá pro lado do número, né? No nosso caso aqui a letra, como é o mais infinito. Vou fazer pra cá. Opa! Não era isso não. Aqui. Bolinha fechada, porque ele tá incluso, pode ser ele. E todo mais infinito. E a mesma coisa quando o x é menor ou igual a A. Começa aqui o número A, que está determinado ali, bolinha fechada, menos infinito. Pegou a visão? Vamos resolver aqui uma inequação rapidinho aqui, ó.
Propriedade distributiva, ó. Tum, né? Multipliquei 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. O mais 2 eu copiei. Menor igual, eu copiei. 5x mais 7, copiei. E agora, o que a gente faz? Agrupa os termos semelhantes. Ou seja, eu tenho um termo semelhante aqui, tem o mesmo grau, e mesma letra, mesmo grau. Então, o 3x é semelhante ao menos 5x, só que eles estão de lados opostos. Então, o que a gente faz? Subtrai 5x daqui e também subtrai 5x daqui. E aí, o que a gente tem? 5x menos 5x aqui, ó. Tchau, aqui, ó. Tome. 0. Sobrou nada aqui. Ficou só o 7. Esse menos 1 aqui a gente já aproveitou e já somamos mais um aqui também para mandar ele pro lado de lá, porque a gente quer isolar o x sozinho pro lado de cá. Então soma um para cá, soma um para cá também, e aí esse umzinho já correu pro lado de cá. E aí a gente ficou com 3x menos 5x menor igual que 7 mais 1. Simplificando, né, a gente vai ter menos 2x menor igual a 8. Perfeito? Não acabou? Não, não acabou, né? Então agora a gente pode fazer o que aqui? Eu quero deixar o x sozinho. Então eu vou dividir quem está multiplicando ele aqui. Ele está sendo multiplicado pelo menos 2x. Então eu vou dividir esse lado por menos 2. E esse lado também eu vou dividir por menos 2. Né, ó, que aqui eu passo 4. Divida por menos 2. Inverta o sinal. Então, se a gente vai fazer isso, a gente inverte o sinal. Então, a gente tinha aqui, ó. Menor igual, a gente inverte. Fica maior igual. Aí, menos 2x, aqui virou 1, né? Menos 2x dividido por menos 2x virou 1. E aí, aqui a gente só representou a divisão antes de fazer, né? Resultado. Eita! Certo? Então aí a gente pode representar isso como notação de conjunto. X pertencente aos reais tal que x maior ou igual a menos 4. Na reta numérica, né, uma bolinha fechada no menos 4, que vamos lá. Reta numérica. Então, bolinha fechada porque está incluso, né? Então, se eu representar aqui, menos 4 é bolinha fechada, menos infinito, né? É isso que estaria, sei lá, né? Na reta numérica. Pronto. Fácil, né, galera? Chega disso. Não quero mais. Já tem 18 minutos de vídeo. Estudem aqui, ó. Tem alguns exemplos para vocês. E na lista oficial do professor, são esses exercícios que vocês vão conseguir resolver. Beleza? É o 31. Ah, não, tem um negócio legal aqui, né? Então, que a gente pode continuar. Vou deixar esse trecho aqui algébrico para vocês. Não vou me preocupar, tá bom? Eu quero falar agora das contextualizações, né? Então, problema com inequação. Uma empresa de telefonia oferece 2 planos. O plano A, que é R$50 fixos mais 50 centavos por minuto. E o plano B, que é 80 centavos por minuto. A partir de quantos minutos o plano A se torna mais vantajoso que o plano B? Bom, né? Então, aqui já é uma relação de desigualdade, né? Quando um custo A for menor que o custo B, tá vendo? Então, é aquela... Do mesmo jeito que a gente monta a equaçãozinha lá, é o mesmo esquema. Leitura, interpretação,
Tem que saber aqui que um lado vai ser menor que o outro. Ao final, quando você terminar de resolver, você vai descobrir os minutos, né? A partir de quantos minutos vai ser mais vantajoso ou não. Que no caso aqui são 166. Interpretação. Como o número de minutos deve ser o número inteiro, a partir de 167 minutos, o plano A se torna mais vantajoso. Interessante, né? Importante a gente falar que às vezes não é cabível o arredondamento ou regra da matemática. Por exemplo, se você está comprando alguma coisa, sei lá, que você... não vou conseguir explicar agora sem me embananar muito. Mas resumidamente, se tivesse dado 166,4,2, você não arredondaria para 166 para baixo. Por quê? Porque às vezes com esse 0,2 que falta, você não termina de executar um projeto. Então mesmo dando um número um pouco acima, que na regra da matemática nós arredondaríamos para baixo, nesse caso a gente tem que arredondar sempre para cima, porque é melhor faltar ou sobrar do que faltar, entendeu? É isso. E aqui também tem uns negócios bem interessantes, ó. Essa trilha aborda os exercícios 31, que eu já comentei, do A ao D, da lista original. Essas inequações são ferramentas cruciais em ciência de dados para modelar restrições, definir limites e otimizar soluções. Por exemplo, em problemas de otimização linear, né? Programação linear, as restrições são frequentemente expressas como inequações. Em machine learning, muitas funções de perda ou condições de parada de algoritmos envolvem desigualdades. A compreensão de como resolver e interpretar inequações é vital para a tomada de decisões baseadas em dados e para a construção de modelos que operam dentro de limites específicos, tá bom? É isso aí. Tem vários exemplos para dar, mas a gente deixa para um dia, para uma monitoria ao vivo, beleza? Galera, perguntas e mais perguntas. Estamos abertos aí, pode mandar no chat, tá bom? Valeu, família, até mais.